Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 2 de agosto. A gente agora vai destacar as principais manchetes pelo país, começando agora com a capa do jornal O Globo. O destaque aqui são as Olimpíadas de Paris 2024, a medalhista Rebeca Andrade, ginasta, ela que é nomeada aqui como semideusa. A eletrizante final do individual geral na ginástica começou com Rebeca Andrade como a brasileira com mais medalhas olímpicas pelo Brasil, com 4 medalhas na história, e deu dimensão ao seu feito. Medalha de prata, ela teve uma pontuação mais próxima da imbatível Simone Biles do que da terceira colocada, fixando-se como a melhor entre as ginastas normais. Nunca tive um atleta tão perto de mim, exaltou a americana. E a cabra de volta ao Olímpico após o drama pessoal em Tóquio de 2020, Biles voltou ao topo. Ela festejou o ouro usando um pingente de cabra e no esporte a palavra é usada como um sinônimo de melhor de todos os tempos. Também em destaque, os medalhistas pelo Brasil é a marcha para as conquistas, que após comover o país, Caio Bonfim torce para que sua prata na marcha atlética seja uma sementinha para essa modalidade. Venci o preconceito e a rejeição. O destaque, a manchete aqui no jornal o Globo é a reeleição na marra, que os Estados Unidos reconhecem a vitória da oposição e ampliam uma pressão sobre Nicolás Maduro em Caracas, que é a capital da Venezuela. O Brasil assume a custódia da embaixada argentina, que teve diplomatas expulsos, e Milei cita laços de amizade. Num gesto que amplifica a pressão internacional sobre Nicolás Maduro, o secretário de Estado americano Antony Blinken declarou que para os Estados Unidos, Edmundo González ganhou pela maioria dos votos. Enquanto o governo venezuelano segue sem divulgar as atas que comprovem a reeleição de Nicolás Maduro, estudos independentes sobre os dados disponíveis afirmam ter consciência dos números da oposição. Depois de Maduro expulsar de Caracas o corpo diplomático dos países que o acusaram de fraude, o Brasil assumiu a custódia do prédio da Embaixada da Argentina, onde há venezuelanos opositores abrigados. O presidente Javier Milei, que é adversário de Lula, publicou uma mensagem agradecendo enormemente ao governo brasileiro por atender ao pedido. Também em destaque aqui falando sobre as eleições na Venezuela, Janaína Figueiredo escreve que as mudanças políticas na Venezuela passam necessariamente pelo aval da cúpula militar. E aqui em destaque a foto da bandeira brasileira hasteada na embaixada argentina para demonstrar aí essa custódia que o Brasil vem exercendo sobre a embaixada da Argentina, que foi alvo de ataques de apoiadores de Nicolás Maduro. Também em destaque agora pelo Brasil é que o STF estabelece regras para dar transparência às emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino fixou normas que prevêem total transparência e rastreabilidade dos recursos e ordenou que a Controladoria Geral da União faça auditoria sobre as verbas que são enviadas diretamente para as prefeituras. Outros destaques aqui, Vera Magalhães escreve sobre esse assunto na área de opinião. Ela diz que Flávio Dino dá limite ao avanço do Legislativo sobre o orçamento. Flávia Oliveira escreve sobre as Olimpíadas de Paris e diz que medalhas das ginastas brasileiras em Paris são a vitória da esperança. No segundo caderno, Ruth de Aquino fala que após crime, fake news alimentam os protestos em Londres. Na coluna Play, vem aí um documentário sobre Glória Maria e também aqui em destaque
Na página principal, na capa do jornal O Globo, é sobre a vitória diplomática. A troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e a Rússia é a maior em décadas. Em uma decisão histórica, os Estados Unidos e a Rússia acertaram uma troca de 24 prisioneiros na maior negociação feita desde o final da Guerra Fria. A operação foi concluída em um aeroporto na Turquia e envolveu detidos por Alemanha, Eslovênia, Noruega, Polônia e outros países. Ainda em destaque aqui na capa do jornal o Globo, é pela meta fiscal, o governo segura 47 bilhões de reais em gastos até setembro. O decreto do congelamento de verbas impõe contenção adicional, elevando o bloqueio a 47 bilhões no bimestre. Ainda na economia, que o Copom e o cenário externo fazem o dólar bater R$ 5,73. A moeda americana atinge a maior cotação em 2 anos e meio após as decisões no Brasil e nos Estados Unidos sobre a manutenção da taxa de juros. Em destaque aqui, ainda falando do Brasil, é que o presidente Lula sanciona o novo ensino médio com vetos a mudanças no Enem. O presidente excluiu da reforma alterações nos exames que manterá o seu conteúdo básico. O Congresso ainda pode derrubar esses vetos do presidente Lula. E ainda em destaque agora no Rio de Janeiro é que Paes anuncia deputado estadual de 29 anos como seu vice para a reeleição. O prefeito diz que Pedro Paulo decidiu preservar a família após ter um vídeo vazado e opta aí por esse deputado que tem apenas 29 anos. E também ainda falando sobre o Rio de Janeiro, é que Ramagem negocia com a evangélica, ele negocia com uma deputada evangélica para a sua chapa. O pré-candidato do PL, que é uma deputada, Tia Ju, como vice, podendo frustrar o flerte de Paes com os evangélicos. São esses os destaques que a gente tem na capa do Globo e que a gente tem no Estadão, Oceli. Amanda, no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, a foto principal, como vocês podem ver, internauta e telespectador da TV da Transparência, é Rebeca Andrade. Mesmo destaque que deu o jornal O Globo, que vocês acabaram de ver. E o jornal O Globo chama Semideusa do Olímpio. Ela hoje está na capa de todos os jornais e de todos os portais eletrônicos da imprensa brasileira. Ontem ela foi muito homenageada também pelo Jornal Nacional da Rede Globo. É a nossa medalhista, gigante da ginástica, é como define o Estadão. A brasileira que mais conhece pódio olímpico, com a prata no individual geral da ginástica, Rebeca Andrade soma 4 medalhas olímpicas na carreira e podem vir mais. E é a segunda medalha de prata nessa modalidade que ela consegue. A outro destaque também é para as Olimpíadas de Paris. Também medalha de prata na marcha atlética. É o Caio Bonfim. Ele coroa com essa premiação uma determinação. Na 4ª Olimpíada, ele foi recompensado com essa medalha pelo preconceito e a rejeição que teve que enfrentar. No tênis de mesa, o brasileiro Calderano bate sul-coreano e disputa semifinal inédita. E outra matéria sobre as Olimpíadas é dizendo que o restaurante da Vila Olímpica existem queixas dos atletas que vão de filas à falta de carne e ovos. A manchete do jornal é o mesmo assunto da capa do jornal Globo. São as eleições na Venezuela. Após indícios de fraudes, o governo do IZEWA, dos Estados Unidos, diz que a oposição
venceu a eleição na Venezuela. Portanto, não reconhece a vitória lá de Nicolás Maduro. Secretário de Estado cita evidência esmagadora para a oposição. Outra matéria de destaque na capa do Estadão é no caderno de Economia e Negócios, Vida pós-Fazenda. Ex-secretários que trabalhavam no Ministério da Fazenda, que regulava bets, essas apostas online, defendem agora como advogados casas de apostas, empresas de apostas. Simone Vicentini e Francisco Mansur assumiram cargos ligados ao tema em banca de advocacia. Eles dizem ter aval da Comissão de Ética da Presidência da República, mas o jornal foi ouvir a Comissão de Ética e a comissão conta outra história. Diz que eles informaram que iam trabalhar como advogados, mas não disse onde. E há um conflito de interesses aí. Na área internacional, o destaque do Estadão é o conflito no Oriente Médio. A Rússia e 7 países acertam troca de 24 presos e o Biden comemora. Toda sexta-feira, o Estadão traz em cima na capa o sextou, não é? Que é as dicas de teatro, gastronomia, o bate-volta na cidade de São Paulo. Hoje o sextou foi lá para baixo da página para dar destaque a Rebeca Andrade. E o sextou da edição de hoje é com 3 dicas. Primeiro é teatro. O Leandro Lima, o ator, ele vive o Elvis Presley brasileiro, o rei do rock, no musical montado pelo ator e o produtor Miguel Falabella. Está estreando lá em São Paulo, no teatro. Parrillas e empanadas é a dica de gastronomia. 5 endereços em São Paulo com o filé da culinária argentina. Na área de música, os anos 80 não acabaram. Do rock ao brega. Hits para ouvir, dançar e relembrar na cidade paulista. E por último, Israel anuncia ter matado mentor de ataque do Hamas. Amanda. O destaque aqui na capa da Folha de São Paulo de hoje é também as Olimpíadas e os medalhistas brasileiros. Aqui as primeiras imagens são dos medalhistas de prata que em Paris conquistaram aí esse pódio para o Brasil. Aqui à esquerda, Caio Bonfim celebra a conquista da medalha de prata na final da prova de marcha atlética. E aqui em segundo, a Rebeca Andrade, que festeja o seu segundo lugar no individual geral feminino da ginástica artística. A manchete aqui da capa da Folha de São Paulo de hoje é sobre a economia, que o dólar fecha em R$ 5,73, o maior valor desde 2021. É a maior cotação esta desde 21 de dezembro de 2021, quando a divisa alcançou R$ 5,73 à época. No acumulado do ano, a moeda já subiu 16,52%. Essa disparada no dólar foi causada pelo conflito no Oriente Médio e também sobre as decisões das manutenções de taxas básicas de juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. O fator geopolítico também se soma às respostas
em relação aos investimentos e às decisões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, que foi divulgado na quarta-feira após o fechamento dos mercados. Por unanimidade, o Banco Central decidiu manter a Selic a 10,5% ao ano. Para alguns analistas, o fato do Copom não ter sinalizado no seu comunicado uma possível alta nos juros em um futuro próximo gerou uma certa preocupação. E em destaque aqui na área de análise no mercado, que os bancos centrais devem agir de modo proativo e não reativo. Também em destaque na economia é sobre a taxa das blusinhas que entra em vigor em compras a partir de $50, né? Começou a vigorar desde ontem, dia 1º de agosto. E também o destaque aqui é por o Ministério da Fazenda, que cria as regras contra os vícios em jogos digitais, né, jogos de apostas digitais, e também multas de até R$2 bilhões. Outros destaques aqui na área de política é que Dino determina que o governo só pague as emendas sobre transparência. E também pelo Brasil, Lula sanciona o novo ensino médio sem mudar o Enem. Esse novo projeto, que altera novamente o ensino médio, foi aprovado em julho pelo Congresso, mas vetou aí algumas mudanças no Enem. A prova continuará sendo única, sem versões diferentes para cada itinerário. Ainda aqui os destaques na Folha de São Paulo de hoje é sobre a área internacional, que Israel anuncia morte de militar do Hamas e os Estados Unidos reconhecem a vitória da oposição na Venezuela, e na Rússia a libertação de repórter em troca de prisioneiros, aí essa troca que aconteceu entre os prisioneiros dos Estados Unidos e da Rússia. E por fim, aqui os destaques na capa da Folha de São Paulo são os editoriais. O primeiro diz que aumentaram os riscos no Oriente Médio sobre os assassinatos de líderes terroristas por Israel. E o segundo editorial fala sobre o paliativo orçamentário acerca da contenção adicional dos gastos públicos. São esses os destaques da capa da Folha. O que a gente tem na capa do Povo? Jornal Povo de hoje, Amanda, insiste no tema segurança pública. É um tema que foi abordado durante a semana várias vezes como manchete do jornal. E a matéria dizendo que o TJCE, que é o Tribunal de Justiça do Ceará, cria vara para homicídios praticados por facções criminosas. O projeto de lei foi aprovado ontem pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará e será levado hoje para a Assembleia Legislativa analisar e aprovar e votar. O objetivo da vara especializada é contribuir no combate à criminalidade. E agora o destaque de Paris 2024, os mesmos destaques que você acabou de ler aí na Folha de São Paulo. De um lado, Rebeca Andrade e do outro, Caio Bonfim, que garantem mais 2 medalhas de prata para o Brasil. Rebeca conquista a medalha no individual geral da ginástica artística e o Caio Bonfim conseguiu prata na marcha olímpica. Ainda é destaque na capa do jornal cearense O Povo, no caderno Comes e Bebes, clima de Olimpíadas, o melhor da culinária francesa em Fortaleza. A matéria indica quais os restaurantes que oferecem pratos franceses. Na área de economia, é dizendo que o governo prorroga a redução de ICMS, da cobrança do imposto de ICMS, para companhias aéreas. Na área de cidades, o Ceará irá identificar padrões de crimes contra as mulheres.
As medidas integram o trabalho proposto do programa Cientista-Chefe. Esse assunto está mais ligado à vice-governadoria do estado de São Paulo. E por último, é destaque na capa, Amanda, é uma reportagem de 2 páginas, o jornal mostrando para o leitor como ele vai fazer a cobertura jornalística das eleições municipais deste ano. É com você. Na capa do Correio Brasiliense de hoje, o destaque também são para os medalhistas olímpicos aqui pelo Brasil. O primeiro destaque é para Caio Bonfim, a marcha para a história. O caminho foi longo e árduo, com 3 tentativas frustradas em jogos, muito preconceito e xingamentos, mas a consagração veio. Na marcha, ele que é prata na marcha atlética de 20 quilômetros, ele levou o brasiliense Caio Bonfim ao status de primeiro medalhista olímpico do país nesta modalidade. Ele fala, abre aspas, não estamos brincando de rebolar, somos uma potência olímpica, fecha aspas, para o que disse o atleta. A conquista que ele dividiu com os quase 3 milhões de moradores da capital federal. Ele, que é de Brasília, disse que Brasília é medalhista olímpica. Não é Caio, é Brasília, Sobradinho, fecha aspas, para o que disse aí o ginasta. O atleta, ele aqui na foto que foi fotografada por David Ramos, Caio Bonfim à frente do pelotão, que o grupo parece formar ao mapa do Brasil, aqui parece realmente com as imagens do mapa. Também em destaque aqui falando sobre as Olimpíadas é o tênis de mesa, que Hugo Calderano avança às semifinais. No surf, Medina vai às semifinais também contra Robinson. E no vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda fecham a primeira fase com vitórias. Também em destaque a campeã de pódios no Brasil, Rebeca Andrade, que também fez o Brasil vibrar na final individual geral da ginástica artística. A paulista repetiu a prata conquistada em Tóquio em 2021 e se tornou a recordista feminina de medalhas nas Olimpíadas na história do esporte brasileiro, com 4 medalhas. A americana Simone Biles faturou o ouro. Em destaque também aqui na capa do Correio Brasiliense é que os Estados Unidos pedem a transição na Venezuela. Em nota, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, cita uma esmagadora evidência e reconhece a vitória do candidato opositor Edmundo González sobre o presidente Nicolás Maduro nas últimas eleições que aconteceram no domingo. Também em destaque aqui são as trocas entre prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos, a liberdade para 26 prisioneiros de 7 países. E também destaque aqui é sobre a decisão do ministro Flávio Dino da liberação de emendas só com destinação e transparência. Outros destaques aqui pelo Correio Brasiliense é na área de cultura, aí a programação para o final de semana, Dia da Gelada. Na primeira sexta-feira de agosto é comemorado o Dia da Cerveja, que é uma das paixões dos brasileiros. E também aqui em destaque é na área da saúde bucal, aqui uma entrevista com a odontopediatra Yanara Pinho. Ela destaca que o índice de cárie infantil é alto, apesar de 53% das crianças brasileiras de até 5 anos não apresentarem essa doença. Também aqui em destaque na área da cultura e coletividade, o projeto Tambor Groove, que é comandado por Francis Teles, leva o ensino de percussão a jovens e adultos no São Sebastião. E também aqui na área de cidades, o preconceito que dói, casos de injúria racial que dobram em 10 anos, com 722 ocorrências lá no DF. São esses os destaques do Correio Brasiliense. O que a gente tem no valor de hoje? Valor econômico, a capa do Valor Econômico, Amanda, são 3 dicas para curtir o fim de semana em São Paulo. No teatro tem a peça Memórias do Vinho. Os atores Erson Capri e Caio Blatt
trazem ajuste de contas entre pai e filho nessa peça Memórias do Vinho. Tem também uma entrevista com o chefe Luiz Felipe Souza. Após o prestígio alcançado por ele no restaurante italiano Evai, agora o Luiz Felipe Souza abraça a gastronomia brasileira no restaurante Y. Esse restaurante fica dentro do Hotel Belmonte, no Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu. E é uma entrevista de página inteira com esse renomado chefe. Também na área musical, o Estadão trouxe como destaque de página o musical sobre Elvis Presley, montado pelo Miguel Falabella. Mas também está estreando hoje a Vanessa da Mata, a cantora, estreia o musical Clara Nunes, a Tal Guerreira, a partir desta sexta-feira, no Teatro Bravos. A manchete do Valor Econômico, ele coloca uma lupa sobre um assunto muito importante, que envolve bilhões de reais. É que o Supremo Tribunal Federal, o STF, vai julgar processos tributários com impacto de 712 bilhões de reais aos cofres públicos. As ações envolvem as 3 esferas de governo. Só a decisão sobre a exclusão do ISS, Imposto sobre Serviço, no cálculo do PIS e da COFINS, pode custar 35,4 bilhões de reais à União Federal. Outro destaque é sobre o dólar. O dólar ontem superou os R$ 5,73, o maior nível desde 2021. E aqui não podia deixar de ser Rebeca Andrade, recordista de medalhas. Essa foto está, como eu disse, em todas as capas dos jornais. Com a prata conquistada ontem no individual geral da ginástica artística, Rebeca Andrade tornou-se a brasileira com o maior número de medalhas olímpicas, sendo 2 de prata na mesma prova, conquistada a segunda, conquistada ontem. Uma de ouro no salto, mas aí foi na Olimpíada de Tóquio, e de bronze por equipes também agora em Paris. E o Caio Bonfim, é outro destaque, conquistou a medalha de prata na marcha atlética. Repórter dos Estados Unidos é solto em troca com a Rússia. O Valor Econômico avisa que o curso sobre jornalismo, que é oficializado, que é administrado pelo próprio Valor, pelo próprio jornal, está com as inscrições abertas. Aí é mais para os estudantes ou profissionais de comunicação. E por último, o Brasil, os governos do Brasil, da Colômbia e do México conversaram ontem por telefone e resolveram cobrar as atas de votação das eleições da Venezuela. Amanda. A gente vai agora para as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do jornal o Globo. O primeiro editorial fala sobre o fogo no Pantanal, que expõe a necessidade de mais prevenção. A conexão entre tragédias climáticas exige uma atenção do governo para minimizar os efeitos dos eventos extremos. E o segundo editorial fala que é vital aumentar a vacinação com o avanço de casos de coqueluche. Registros da doença deram um salto no primeiro semestre e a cobertura vacinal segue abaixo da meta.
A gente vai agora para a área de política, começando aí falando sobre as eleições municipais. Aliado rifado, Paes abre mão de Pedro Paulo, maior parceiro na política, e escolhe secretário de 29 anos para ser seu vice, aqui falando sobre as eleições na cidade do Rio de Janeiro. E ainda falando sobre a cidade maravilhosa, que Ramagem costura dobradinha com deputada evangélica. O candidato do PL tenta atravessar o apoio da Igreja Universal a Eduardo Paes. O nome de Tia Ju foi levado por Eduardo Cunha aí para compor a chapa com o candidato Ramagem. Também em destaque na política é sobre o relatório da Polícia Federal sobre o desvio de creches que atinge a vitrine de Nunes. O fim das filas para as unidades de ensino infantil que alcançado por gestões de OS é uma das marcas da sua reeleição. Também em destaque aqui são as eleições em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ex-rivais Zema e Calil dividirão palanque em Minas Gerais. O governador indicará o vice na chapa de Mauro Tramonte, do Republicanos, à Prefeitura de Belo Horizonte e fará parte da aliança com o ex-prefeito da capital, que de olho em 2026 afirma ter deixado as desavenças no passado. Também em destaque na área da política é sobre as emendas parlamentares, que o ministro do STF, Flávio Dino, fixa regras para mais transparências nas emendas parlamentares. O ministro ainda deu um prazo de 90 dias para que a Controladoria Geral da União reutilize a auditoria sobre os recursos enviados diretamente a prefeituras. Aqui, o jornal Globo monta um esquema dizendo que foi decidido e pergunta primeiramente qual era o problema. A ação do STF questionava a continuidade de práticas adotadas pelo Congresso com o repasse do orçamento secreto, com repasse também das verbas sem critérios mínimos de transparência, como a divulgação do parlamentar responsável por essa destinação. A prática ocorre em especial com as emendas de comissão. E o ministro do STF, Flávio Dino, reconheceu que o governo e o Congresso não estavam cumprindo com a determinação da Corte de 2022, que declarou inconstitucional o orçamento secreto e que considerou esse orçamento inconstitucional e ordenou o pagamento das emendas de comissão, que só poderão acontecer mediante completa transparência e rastreabilidade. E ainda as auditorias sobre as emendas PIX, que em outra decisão que trata sobre esse tema das emendas parlamentares, o ministro Dino determinou que as chamadas emendas PIX, que são as modalidades no qual o recurso é transferido diretamente para os municípios, sem definição específica do uso do dinheiro, sejam auditadas em 90 dias pelos tribunais de contas da União e pela Controladoria Geral da União. Agora, o destaque aqui nas páginas internas do jornal Globo é sobre o Brasil, a respeito da educação. O Enem não muda, que Lula veta a alteração prevista na reforma do ensino médio, que secretários e colégios apoiam. Aqui a discussão, falando que a discussão não acabou. Lula e Camilo Santana, ministro da Educação, a equipe da Educação quer debater a permanência da forma do exame determinada pelo presidente. Também em destaque aqui é sobre como que funcionará esse novo ensino médio acerca da carga horária e formação geral básica, que pelo menos 3.000 horas serão divididas em 2 grupos. A formação geral do ensino básico regular terá 2,4 mil horas de aulas, com um currículo para todas as aulas com aprendizados mínimos de disciplinas tradicionais, como português, matemática, história, geografia e entre outras. Também aqui esse novo ensino médio fala sobre os itinerários formativos, que 600 horas aulas em que os alunos escolheram estudar entre matemática, linguagem, ciências humanas e ciências da natureza, terão que ser aí entre essas temáticas abordadas no Enem.
Sobre o ensino técnico, terá pelo menos 3.000 horas de aulas divididas em 2 grupos, também aí falando sobre os itinerários formativos. Nos cursos que precisam de mais tempo, parte da formação geral básica também será aproveitada para o ensino profissionalizante. E o que permanece é que o projeto aprovado pelo Congresso previa que o Enem fosse ajustado a partir de 2027, quando estarão formando os alunos que começarem o ensino médio no ano que vem, com as primeiras turmas das mudanças implementadas. Seriam cobrados nos exames os conteúdos da educação básica e também dos itinerários, mas o presidente Lula retirou esses conteúdos aí dos itinerários como cobrança no Enem. Também em destaque aqui pelo Brasil é a insegurança e a letalidade da Polícia Militar de São Paulo, que volta aos níveis pré-câmeras. Isso que foi destaque na Folha de São Paulo de ontem. O Globo mostra hoje que o número de mortos em ações da corporação passou de 155 no primeiro semestre de 2023 para 301 no mesmo período deste ano. Outros destaques aqui é de Ângela a Raquel. A casa é o lugar dos maiores feminicídios pelo país. Dos 1.467 casos em 2023, 64% foram na residência da vítima. Assassinos usam residência para esconder a violência, para uma pesquisadora que foi aqui ouvida para a matéria. Também em destaque aqui na área da economia, poupando para ter onde cortar, sobre o bloqueio definitivo a respeito aí da contenção de gastos, que chega até 47 bilhões até setembro, com um novo cronograma de despesas do governo federal. Também em destaque é sobre o dólar, que atinge o maior valor em 2 anos e meio, de R$ 5,75. Esse cenário fiscal, iene e a preocupação com o conflito do Oriente Médio são os motivos citados pelos analistas para a alta da moeda americana e também para a desvalorização do real. Ainda em destaque aqui é que o STF declara PEC eleitoral inconstitucional. Os ministros afirmam que a decisão sobre a emenda de Bolsonaro visa impedir abusos semelhantes no futuro. Também em destaque na área da economia é que o Ministério da Fazenda define regras para evitar os vícios em apostas. Jogadores deverão ser informados sobre os riscos de dependência. Fica proibida também a propaganda com celebridades e influencers que afirmam que os bets ajudaram a melhorar a sua vida, e as multas para quem for contrário a essas decisões do Ministério da Fazenda pode chegar a 2 bilhões de reais. Também em destaque aqui pelo mundo é a vitória da diplomacia, que os Estados Unidos e a Rússia trocam 24 presos, a maior operação desde o fim da Guerra Fria. E por fim, na área da saúde de ontem, conservar o arroz para comer mais tarde pode ser seguro e delicioso. São esses os destaques que a gente tem no Globo de hoje. Eu sei o que a gente tem no Estadão. No Estadão, Amanda, eu começo pela coluna escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. E tem essa charge. Esse aqui é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, trajado, olha, ele está trajado de chacrinha. E quem é chacrinha? Os mais novos não alcançaram. Mas o chacrinha, um grande comunicador da televisão brasileira, ele é pernambucano, de Surubim. E por muitos anos, ele animou as tardes da Rede Globo com um programa de calouro chamado Buzina do Chacrinha, e fez muito sucesso. Ele já é falecido. Mas essa charge do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, vestido de chacrinha, olha aí, com a sua buzina, é para abordar o seguinte assunto. Campanha de Nunes se rende à teoria do chacrinha e time da comunicação ganha reforço. Só para lembrar que um dos bordões usados
pelo Chacrinha, ele dizia: quem não se comunica, se trumbica. Ele dizia muitas vezes isso durante o programa dele. Era um dos bordões usados pelo Chacrinha. Mas a nota diz o seguinte: as queixas à comunicação do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aumentaram entre seus aliados políticos depois de o cenário eleitoral embolar no empate triplo entre ele, Ricardo Nunes, resultado da última pesquisa, entre Guilherme Boulos, que é pré-candidato pelo PSOL, e Luiz da Atena, que é o pré-candidato do PSDB. O primeiro com 20% e os outros dois com 19% nas intenções de voto. E o candidato Ricardo Nunes se rendeu à teoria do Chacrinha, dizem nos bastidores. Dizia o Chacrinha: quem não se comunica, se entrumbica. Um dos interlocutores da coluna complementa: e se trumbica quem se comunica mal também. Diante disso, a campanha de Nunes reforçou o time, contratou jornalistas renomados, entre eles Leandro Cipollone, que vai coordenar a área de comunicação com a imprensa. Basicamente, há 3 reclamações: o desempenho ruim de Nunes em Sabatina, em julho, falta de noção do que é uma campanha eleitoral contra o Boulos, do PSOL, e por continuar desconhecido de parte do eleitorado de São Paulo. Com interlocução direta do governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, Ricardo Nunes também conseguiu ontem integrar o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, à sua campanha à reeleição. O Kim Kataguiri desistiu da sua decisão pessoal, o partido não o apoiava, a ideia dele ser candidato próprio, mas ele se lançou. E ontem ele desistiu desse intento para apoiar Ricardo Nunes. O governador Tarcísio de Freitas se encontrou com Kataguiri, juntamente com o vice-líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Guto Zacarias, que também é do União Brasil, e com Renato Batista, integrante do MBL e candidato a vereador. Apesar da comemoração no entorno de Ricardo Nunes, um grupo da campanha mantém o alerta. É necessário muito mais que esse apoio para tirá-lo da zona cinzenta dos embates na disputa eleitoral. Abre aspas. Kim Kataguiri não tem votos, reclama um dos aliados. No Partido União Brasil, um dos motivos de a candidatura de Kim ser rifada foi por ele não ter conseguido chegar a 2 dígitos nas pesquisas de intenção de voto. Página dos editoriais do Estadão desta sexta-feira. O primeiro: Banco Central em compasso de espera. Com expectativas de inflação acima da meta e câmbio depreciado, Banco Central dá um voto de confiança ao governo e conta com melhora no ambiente externo para decidir o que fazer com a taxa de juros. Segundo editorial, isso sim é diplomacia. Brasil assume a sede da Embaixada da Argentina em Caracas, Venezuela, e o cuidado dos opositores de Maduro ali refugiados, mostrando o valor da diplomacia em meio ao caos produzido
pela ditadura de Nicolás Maduro. Artigos. O primeiro é do jornalista Flávio Tavares. Serão resquícios da ditadura? Pergunta ele ao escrever. A Operação Última Milha da Polícia Federal vem desnudando algo que imita o SNI. O SNI é o Serviço Nacional de Informação dos tempos da ditadura militar ou até o supera. O segundo artigo é do ex-deputado federal, jornalista e comentarista da Globo News, Fernando Gabeira, A Tragédia Venezuelana. Ele escreve, de fato, como observaram muitos, é rara a possibilidade de uma ditadura se afastar por meio de eleições livres. Páginas de política. Liminar do Supremo Tribunal Federal determina transparência no repasse e na destinação das emendas parlamentares via Pix. Decisão do ministro Flávio Dino estabelece auditorias nas transferências de verbas pelo governo a parlamentares. O ministro também impôs mais controles sobre espólio do orçamento secreto. O jornal continua ainda. Ontem ele trouxe 2 páginas e hoje continua com a matéria sobre o investimento dos municípios brasileiros nas suas guardas municipais. E a matéria de hoje, o título é Prefeitos de São Paulo, do estado de São Paulo, dão às guardas municipais papel de polícia ostensiva. Governador Tarcísio afirma que Ricardo Nunes é alvo de injustiças e ataques. Sem partido, sem apoio no partido, que é a União Brasil, o deputado Kim Kataguiri desiste de disputar a prefeitura. Ele diz, fui sabotado. É a frase dele. E ontem mesmo ele se reuniu com o governador Tarcísio de Freitas, como a gente leu agora na coluna do Estadão, já para apoiar a reeleição de Ricardo Nunes. Boulos, pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, apresenta plano de governo com 119 propostas. Páginas internacionais. Secretário de Estado dos Estados Unidos diz que oposição venceu sim a eleição na Venezuela. A opositora de Nicolás Maduro, a Maria Corina, diz que está escondida e temendo pela vida. Israel anuncia que matou em julho mentor de atentado do Hamas. Rússia e Ocidente fazem troca que envolve 24 presos. No Brasil, novo ensino médio passa a valer, mas mudanças no Enem são vetadas pelo presidente Lula. Calor e chuva forte fazem Unicamp, a Universidade de Campinas, por vestibular na parte da manhã. Incêndios ligados a balões crescem e ameaçam voos e fiação elétrica. Ministério Público denuncia motorista do carro Porsche por morte. São Paulo confirma 2 casos regionais, aqui autóctones, 2 casos regionais de febre Oropouche. Agora vem as páginas da cobertura das Olimpíadas de Paris. O jornal traz todos os dias 6 páginas para esse assunto. O primeiro, Simone Biles e Rebeca Andrade. Simone Biles é dos Estados Unidos. Rebeca Andrade é aqui do nosso Brasil. Luta pelo ouro tem afago, abraço e sorrisos. E a foto são as duas
gigante das Olimpíadas, se abraçando depois de conquistarem as medalhas. Disputa individual termina com vitória da americana, com ouro, e prata para a brasileira. Rivais na ginasta, elas provam que têm simpatia e convivem bem uma com a outra. A americana, a Simone, se rende e diz: não quero mais competir com ela. E quem é ela? É Rebeca Andrade. O brasileiro Hugo Calderano vence e vai à semifinal inédita do tênis de mesa. O Caio Bonfim ganha a prata da persistência na marcha atlética. Seleção feminina se garante nas quartas ao dar o troco no Japão, isso no vôlei feminino. Falta de carne, ovos e muita fila, sobram críticas ao restaurante da Vila Olímpica em Paris. Cavalos recebem tratamento especial e maus tratos não têm perdão. É por isso que um brasileiro ontem foi desclassificado por ferir com suas esporas um cavalo em que ele estava competindo. Caderno de Economia e Negócios. Ex-reguladores que trabalhavam, um secretário que trabalhava no Ministério da Fazenda, e ele trabalhava nessa regulação de PETs, essas apostas online no governo, agora estão trabalhando, defendendo como advogado casas de apostas. E o jornal mostra essa incoerência no governo. E foi ouvi-los. E a outra matéria diz: ex-servidores do Ministério omitiram para quem iriam trabalhar, afirma a Comissão de Ética da Presidência da República. Mercado prevê taxa básica de juros sem alteração até o fim deste ano. Dólar chega a R$ 5,73, maior valor desde dezembro de 2021. O mercadante do BNDES defende taxa de imposto maior para carros importados. Em julho, o imposto passou de 10% para 18% e a perspectiva é de atingir 35% de impostos sobre carro importado em julho do próximo ano, de 2025. Preço médio do óleo diesel tem alta de 0,33%. Para descarbonização, não existe uma bala de prata, uma única solução, é o que diz o executivo da Gerdau, mas, porém, ele diz que o uso do gás natural evitaria combustíveis que poluem. Prazo para a venda de ações da Uzi Minas pela CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, gera disputa e pode chegar ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Contas da União, o TCU, diz que contrato da Petrobras para produzir fertilizante é irregular e uma das irregularidades está na unidade da Unigel da Bahia. O contrato é questionado pelo TCU. E por último, Amanda, é aqui a manchete do Caderno de Cultura e Comportamento, convidando aqui os leitores que estão em São Paulo para a estreia do musical Elvis revê ícone como cantor e mito, na versão adaptada pelo produtor e ator Miguel Falabella. O musical ganha mais dançarinas e glamour no palco e chega até o período em que o rei do rock
foi o astro de Las Vegas. É com você. A gente começa agora com as páginas internas da Folha de São Paulo de hoje, começando com a área de opinião. A charge do dia mostra o presidente Lula correndo e suando para que o presidente, o ditador Nicolás Maduro, não o alcance aí na corrida. Ainda em destaque na área de opinião são os editoriais. O primeiro fala sobre que aumentaram os riscos no Oriente Médio. Assassinatos de líderes terroristas por Israel são uma aposta perigosa que dificulta o cessar-fogo na faixa de Gaza e pode expandir o conflito regional. Também em destaque, o segundo editorial de hoje fala sobre o paliativo orçamentário. A contenção extra de gastos indica um maior cuidado com as contas públicas, mas é incerta e insuficiente. Na área de política, na coluna Painel, escrita por Guilherme Seto, hoje intitulada Xadrez, ele escreve que favorito de Arthur Lira para a sucessão na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, tem articulado em favor de petistas nas eleições na tentativa de angariar aí votos para a disputa no Legislativo. No Rio Grande do Sul, ele atuou para que o União Brasil, que é o partido dele, fechasse aliança com Valdeci Oliveira, que é do PT em Santa Maria, reduto do ministro Paulo Pimenta, que está à frente da Secretaria para a Recuperação e Reconstrução do Estado. Elmar também pediu que o governador Ronaldo Caiado, que também é do União Brasil, de Goiás, não interferisse. Ainda em destaque na política são as decisões do STF, que o ministro Flávio Dino manda ao governo só pagar emendas sobre prévia e completa transparência. A regra também será válida para restos a pagar de emendas de relator. O ministro limita a destinação de verbas a estado que ele se elegeu como parlamentar. Outro destaque aqui na área da política e nas decisões do STF é que o ministro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, retoma as sessões com defesa de viagens dos ministros do STF. Outro destaque na política é o inquérito sobre Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que põe em debate o papel eleitoral da Polícia Federal. O órgão vai apurar se Nunes atuou na máfia das creches, mas o prefeito nega o crime. Ainda em destaque na política é sobre São Paulo, que Kim Kataguiri alega sabotagem, desiste da eleição e apoia Ricardo Nunes. O deputado critica Milton Leite por não apoiá-lo dentro do União Brasil. A chapa de prefeito chega a 12 partidos. Também em destaque em São Paulo é que Boulos oficializa propostas e recicla a ação de Haddad para a Cracolândia. Outro destaque na política é a opinião de Marcos Augusto Gonçalves. Ele diz que o PT e Lula abraçam a farsa de Maduro. A nota do partido e as declarações do presidente sobre as eleições na Venezuela são um vexame. Ainda em destaque na política, agora no Rio de Janeiro, Paes pretere Pedro Paulo e põe ex-secretário como vice. Eduardo Cavalieri integra o grupo do prefeito desde 2018 e compõe aí uma chapa pura. Também em destaque agora em Minas Gerais é que o líder da pesquisa em Belo Horizonte encaminha apoio do Novo, Partido Novo, e pode reunir Zema e Calil em Palanque, eles que são opositores históricos lá em Minas Gerais. Pelo mundo, o destaque é que Israel anuncia morte de líder militar do Hamas em Gaza. Perda vem um dia depois da morte do chefe do grupo terrorista que foi morto aí do grupo do Hamas. Ainda em destaque é que o assassinato desse chefe do Hamas, um desses líderes do Hamas, usou bomba plantada meses antes. Outro destaque aí pelo mundo é que repórter americano é libertado em troca de detentos com a Rússia. Outro também destaque é jornalista chinês que é suspenso de redes sociais no país.
Sobre as eleições na Venezuela, os Estados Unidos reconhecem o opositor Edmundo González como presidente eleito na Venezuela. Em nota, o secretário de Estado americano afirma que é hora de discutir uma transição pacífica. Ainda falando aí sobre a situação das eleições na Venezuela, que o Brasil passa a proteger as embaixadas da Argentina e também do Peru em Caracas, a capital da Venezuela. E também outro destaque é a projeção que aponta a derrota de Maduro é confiável, diz estatístico. No mercado, o destaque é para o dólar, que vai a R$ 5,73, com atenção sobre o Oriente Médio e o comunicado do Copom. Morte de líderes do Hamas e a nota do Banco Central, vista como pouco conservadora, pressionam a moeda. E na área de opinião, tentativa do Banco Central de ganhar tempo é uma armadilha perigosa. Ainda em destaque no mercado é o controle preventivo de gastos, que eleva o congelamento a 47 bilhões. O governo estabeleceu que trava adicional a ministérios para evitar o estouro da meta. Em destaque também é que o Supremo derruba trechos da PEC de Bolsonaro. Essa emenda instituiu um estado de emergência e ampliou os benefícios em 2022 antes da eleição. Dino fala em recado aos prefeitos. Essa, que era conhecida como a PEC Kamikaze, foi promulgada em julho de 2022 e instituiu um estado de emergência no país por causa do aumento dos preços dos combustíveis em consequência aí da guerra da Ucrânia. A medida ampliou o Auxílio Brasil para R$ 600, dobrou o valor do Auxílio Gás e criou o Vale para caminhoneiros e taxistas no valor de R$ 1.000. Tudo isso durante a campanha eleitoral de 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro estava no comando do Executivo Federal. Também em destaque na área de mercado, André Roncaglia escreve que sobre reconstruir as capacidades estatais. A transparência ajuda a qualificar o debate sobre o papel das empresas públicas. Também em destaque no mercado é o avanço da União na Eletrobras, que pode custar ao menos 12 bilhões de reais. O valor não inclui gastos para concluir o Angra 3. A equipe econômica teme prejuízos. Também destaque é a taxa das blusinhas sobre compras de até $50 que entra em vigor. O imposto de importação de 20% passa a incidir sobre as encomendas, além dos 17% do estadual do imposto ICMS. Também em destaque no mercado é que o Ministério da Fazenda define regras para conter o vício em bets, que são os jogos de apostas online digitais, com multas de até R$ 2 bilhões. A Secretaria de Prêmios e Apostas expediu uma portaria sobre o jogo responsável, fiscalização e punições. Outros destaques aqui dentro da Folha de São Paulo, na área de mercado, é falando sobre as Olimpíadas. A selfie de medalhistas mostram marketing raro nas Olimpíadas. A posição das marcas dos patrocinadores é uma novidade nos Jogos e a exceção entre grandes eventos esportivos. E por fim, na área de cotidiano é que Lula sanciona o novo ensino médio, mas veta alteração no Enem. Proposta barrada pelo presidente permitia que o aluno escolhesse uma das áreas do conhecimento para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. E aqui em destaque são alguns especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo que dizem que a decisão do Planalto sobre vetar essa parte que os alunos poderiam escolher seus itinerários, suas áreas de conhecimento, na verdade, para o Enem, pode enfraquecer os itinerários que ainda permanecem na grade curricular. E por fim, na área de educação é que a Unicamp faz vestibular de manhã devido às mudanças climáticas. São esses os destaques internos da Folha. O que a gente tem no Povo hoje, Oceli? O jornal cearense O Povo, Amanda, tem uma matéria dizendo que o Observatório Nacional da Indústria lança mapeamento de dados de inovação. Ferramenta é uma plataforma online com dados específicos dos principais ativos. Outra matéria
O governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas, entregou ontem 60 novas viaturas para a Polícia Militar trabalhar no interior do estado. Outras 68 já tinham sido entregues agora no mês de junho aqui para Fortaleza e região metropolitana. Para as Olimpíadas de Paris, destaque no vôlei feminino, o Brasil bate o Japão e garante classificação. No vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda vencem. No judô, infelizmente, a Mayra Aguiar é eliminada. Por sinal, nessa modalidade de judô, o Brasil está bem aquém em medalhas comparada com a última Olimpíada. A charge do Cleiton é uma homenagem a Rebeca Andrade, que ela, naquele salto que ela fez na apresentação de ontem. E na coluna vertical do jornal O Povo, a primeira nota dizendo que o PSB de Fortaleza não foi ouvido sobre a escolha da vice-candidata a vice-prefeita do candidato Evandro Leitão, do PT. E quem diz isso é o presidente do PSB em Fortaleza. A nota diz o seguinte: o presidente do PSB, Partido Socialista Brasileiro de Fortaleza, o Osmar de Sá Ponte, disse ontem à coluna que o partido não foi ouvido sobre a indicação da deputada Gabriela Aguiar, do PSD, como vice da chapa de Evandro Leitão para a eleição na capital. O dirigente, no entanto, rejeita qualquer incômodo da legenda com a questão, mas registra que a definição não passou pela cúpula local de Fortaleza do partido. Ele diz, abre aspas, o PT decidiu isso com o PSD. O PSB, de bola, não impôs nem disputou nada. Fecha aspas, destaca o Osmar de Sá Ponte. Questionado sobre a ausência do senador Cid Gomes, que hoje está afiliado ao PSB, no processo de definição da chapa na capital, Osmar destacou que o senador está hoje totalmente dedicado à construção das candidaturas dos municípios pelo interior do estado. Abre aspas. São quase 100 municípios onde estaremos com candidaturas. Então isso exige foco total, justifica o Osmar. Cid Gomes, com Cid Gomes menos presente no cenário da capital, já começam a pipocar pela política especulações sobre um possível estranhamento nas relações entre o senador Cid e parte da cúpula do PT no Ceará. No ano passado, Cid não escondeu incômodo com a filiação de Evandro Leitão, que era do PDT, ao PT, afirmando que, na época ele afirmava que frustrava o plano de migração conjunta ao PSB. De lá para cá, não há registro de grandes movimentos dele, Cid, pelo petista. Neste ano, PT e PSB disputarão em vários municípios. De um jeito ou de outro, o resultado acabará representando mudanças na balança de quais são as forças políticas mais influentes no estado. Cid não pretende fazer feio. A gente vai saber quais são as forças políticas que sairão fortalecidas
Os partidos que serão fortalecidos nessa disputa só depois do dia 6 de outubro. E para falar nessa disputa entre PT e PSB nos municípios, nos comentários de ontem aqui do jornalista Edson Silva, ele citou um exemplo lá de Quixadá. Em Quixadá, hoje estão de lados opostos o ex-prefeito Hilário Marques, que está lançando o seu filho como pré-candidato, e o senador Cid Gomes está apoiando a reeleição do atual prefeito. E o Edson lembrava que em 2010, quando Cid Gomes disputou o governo do estado pela primeira vez contra Lúcio Alcântara, o Hilário Marques foi um dos primeiros petistas a aderir à campanha de Cid Gomes. E foi nessa campanha, em 2010, Cid Gomes saiu vitorioso, Hilário Marques ia de Fortaleza para um município do interior e o helicóptero caiu. E ficaram os 3 sequelados que estavam dentro do helicóptero. O piloto, que era de São Paulo, o Hilário, que hoje, para se locomover, ainda usa muleta, e o jornalista Luiz Viana, que na época coordenava a campanha, que também foi sequelado desse acidente. E veja como o Edson mostrava como é a política. Eram aliados em 2010 na campanha para o governo do estado e hoje estão em palanques opostos lá em Quixadá. Hilário Marques, do PT, apoiando o filho, e Cid Gomes, hoje senador do PSB, apoiando o prefeito de Quixadá, a reeleição. É destaque ainda na coluna vertical, dizendo que ontem, a gente comentou também aqui, a Câmara Municipal de Fortaleza voltou ontem, o reinício dos trabalhos. O prefeito José Sarto esteve na cerimônia de abertura, leu a sua mensagem de balanço das atividades e também na Assembleia Legislativa também recomeçaram os trabalhos. E na oportunidade o presidente Evandro Leitão avisou e disse que a partir do dia 16 de agosto agora, a Assembleia só vai fazer uma sessão por semana durante esse período eleitoral e será nas terças-feiras. Diz também ainda a coluna vertical, com o retorno de Augusta Brito ao Senado Federal, o governador Eumano de Freitas indicou o ex-deputado e assessor especial Nelson Martins, do PT, para ocupar a Secretaria de Articulação Política do Estado. Essa secretaria, primeiramente, era ocupada pelo Valdemir Catânio, que saiu para ser candidato a prefeito em Caucaia. Aí quem assumiu? A primeira suplente de senador, Augusta Brito. Por quê? Porque a segunda suplente, a Janaína Farias, assumiu nesse período a vaga lá de senador, que o titular é o Camilo Santana, está hoje ministro da Educação. Então, com a saída de Janaína para disputar a prefeitura de Crateús, a Augusta deixa a Secretaria de Articulação Política do Estado e volta para assumir o cargo de senador em Brasília. E o Nelson Martins agora é o articulador político do governo. A foto em destaque da coluna é da vereadora de Fortaleza, Ana Paula, enfermeira Ana Paula. Ela diz: estou sem opção. Anunciando ontem sua desfiliação do PSB, ela estava com 3 ou 4 meses, ela se mudou na janela partidária, aí no início de abril. Então, anunciando ontem sua desfiliação do PSB, a vereadora enfermeira Ana Paula
afirma que não apoiará candidato a prefeito em Fortaleza. Disse ela: nenhum dos candidatos corresponde às minhas expectativas, diz ela. Na manhã de ontem, a vereadora anunciou que saiu do PSB após, como eu disse, esses 4 meses de filiação. Ela alega falta de compromisso da sigla com a categoria da enfermagem e ter sido escanteada na escolha da vice de Evandro Leitão. No PSB tinham 2 opções para indicação de vice de Evandro. Era, primeiramente, a Luísa Sela, que também já voltou para a Secretaria de Cultura do Estado, voltou a ocupar o cargo. Ela tinha se licenciado justamente para ficar disponível para ser indicada como vice, candidata a vice de Evandro, e a enfermeira Ana Paula. Ela se colocou no discurso na Câmara Municipal também como opção de vice. O presidente do PSB de Fortaleza, no entanto, descarta essa tese da enfermeira Ana Paula, dizendo que a própria vereadora quebrou acordos feitos com o partido. Ele destaca que o marido da Ana Paula, o ex-vereador Márcio Cruz, que tinha dito para o PSB que a enfermeira Ana Paula não seria candidata à reeleição, ele é que seria o candidato a vereador desta vez pelo PSB, pois, segundo aqui o Osmar de Saponte, o Márcio Cruz trocou o PSB pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, segundo ele aqui, de surpresa sem avisar o PSB, trocou o PSB pelo PCdoB e hoje vai concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza pelo PCdoB e não pelo PSB, como ele tinha prometido ao partido. Como eu disse, Luísa Sela, do PSB, foi nomeada novamente pelo governador Eumano de Freitas para a Secretaria da Cultura do Estado. Ela tinha deixado a pasta no final de maio, de olho em disputar a vice na chapa de Evandro Leitão. Gessilda Fonseca, que estava na Secult, retorna para a Secretaria Executiva da pasta. Tem 2 páginas hoje no jornal O Povo, o jornal mostrando como o jornal vai cobrir as eleições deste ano. O título é: O Povo terá pesquisas de intenção de voto em 4 municípios e fará debates em 6 municípios. Datafolha é o instituto contratado e há tempo que trabalha já com o jornal O Povo. O Datafolha realizará pesquisa sobre as eleições em Fortaleza. Ainda sobre as eleições de 2024, ontem na Câmara Municipal de Fortaleza, depois da solenidade de abertura dos trabalhos, o prefeito José Sarto deu uma pequena entrevista coletiva e nessa entrevista ele repetiu as críticas feitas aos adversários. Críticas que ele tinha feito lá na convenção no domingo passado. Ele chamou o Evandro Leitão de covarde, porque não assinou a instalação, o pedido de uma CPI para investigar o narcotráfico no Ceará. Ele chamou de novo o capitão Wagner de capitão dos montins. Montins são movimentos ilegais da polícia, uma espécie de greve da polícia que o capitão apoiou, e chamou o André Fernandes de excêntrico. E disse mais nessa entrevista ontem na Câmara Municipal. Sarto disse que André Fernandes entendia mais do corpo humano
da anatomia do corpo humano entendia mais da anatomia do corpo humano do que as ruas de Fortaleza. Sarto diz que não sabia, outra matéria aqui correlata, Sarto diz que não sabia da visita de hoje do presidente Lula ao Ceará. O presidente Lula está hoje no Ceará, meio-dia ele vai estar lá no PECEM, sancionando a lei do marco regulatório do hidrogênio verde, e à tarde, por volta das 16 horas, ele também assina aí recursos para a Ferrovia Transnordestina e a ampliação do programa do Ministério da Educação, chamado Pé de Meia, para os estudantes. E na outra página aqui do jornal, já o Evandro Leitão já rebate essa entrevista de ontem do Sarto na Câmara Municipal. O Evandro disse: arrogância precede a queda. É a frase destacada nessa entrevista que Evandro Leitão deu ao jornal Povo. O Henrique Araújo, na sua coluna, escreve: a enfermeira vereadora Ana Paula diz que PT vetou seu nome para ser vice de Evandro Leitão. Mas, como eu falei na coluna, o presidente do PSB, Osmar de Saponte, conta outra história, outra versão dos fatos. Ontem, já à noite, bem às 9 horas da noite, o pré-candidato a prefeito pelo PL, pelo Partido Liberal, é o deputado federal André Fernandes, ele mandou para as redações, anunciando a sua vice, o nome da sua vice. E a vice candidata a prefeita na chapa do PL é a advogada Alcivânia Pinheiro. Ela é consagrada da comunidade católica Shalom, ela é irmã do vereador Jorge Pinheiro, vereador de Fortaleza, que é filiado ao PSDB, e ela é filha do ex-presidente, foi muitos anos presidente da Federação Cearense de Futebol, o José Alci Pinheiro, foi muitos anos presidente. E o José Alci Pinheiro, que foi prefeito de Grangeiro, ali na região do Cariri, é pai do Jorge Pinheiro, que é advogado, vereador de Fortaleza, e da advogada Alcivânia Pinheiro. Portanto, a Alcivânia vai encarar esse desafio de disputar a prefeitura de Fortaleza na chapa do André Fernandes, pelo Partido Liberal. Na área de economia, é uma matéria aqui com o deputado federal Mauro Filho, ele dizendo que a votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária está marcado para o dia 13 de agosto. A reforma tributária causa preocupação no setor imobiliário brasileiro, com medo de aumento de impostos. Governo prorroga incentivos, o imposto de ICMS, para as companhias aéreas que pousam no estado do Ceará. Coema dá aval para mais um projeto de hidrogênio verde no Porto do Pecém. Dólar atinge R$ 5,73, o maior valor desde dezembro de 2021. Aqui uma matéria com a vice-governadora do estado, a Jade Romero, que é do MDB. O Ceará identificará padrões de crimes contra mulheres e áreas mais violentas. Essa solenidade é o chamado Agosto Lilás. Então, é por isso que a Jade está até vestida aqui de cor de lilás. E nessa solenidade ela anunciou essa medida. Fortaleza inicia segundo semestre letivo com implementação do novo currículo escolar. O novo ensino médio é sancionado por Lula
mas com vetos sobre o Enem. O tribunal, essa é a manchete de capa do jornal cearense O Povo, o TJCE, que é o Tribunal de Justiça do Ceará, cria vara especializada para tratar de homicídios cometidos pelas facções criminosas que vendem, no estado do Ceará, vendem drogas. E esse projeto de lei está sendo enviado hoje para os deputados estaduais analisarem e votarem. Outra matéria na área de segurança é dizendo que os CACs, aqueles colecionadores de armas, são presos em Fortaleza e também aqui na cidade vizinha do Eusébio, suspeitos de repassar armas a criminosos. Repassar e alugar armas a criminosos para os criminosos cometerem crimes. O editorial do jornal O Povo também continua no tema segurança pública. As novas diretrizes da Secretaria de Segurança Pública, anunciadas ontem pelo secretário Roberto Sá. E por último, é a capa do caderno de esportes, Orgulho Nacional, Rebeca Andrade segurando a prata. Rebeca Andrade leva a prata em duelo com Simone Biles, dos Estados Unidos, no individual geral da ginástica artística e se torna a brasileira com mais medalhas olímpicas, Amanda. As páginas internas do Correio Brasiliense, para a qual a gente segue agora, começa com os destaques pelo mundo, falando sobre as eleições na Venezuela, que os Estados Unidos reconhecem a vitória da oposição. Anthony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano, fala em esmagadora evidência, admite o triunfo do adversário de Maduro nas eleições e pede transição. E também é destaque que o Brasil assume a embaixada da Argentina em Caracas após expulsão de diplomatas. Aqui também em destaque da clandestinidade, Maria Corina convoca protesto. Ela fala que temos que nos manter firmes, organizados e mobilizados com orgulho de ter conseguido a vitória. Também em destaque pelo mundo é a troca histórica de presos, que fala sobre a diplomacia. Acordo entre Moscou e o Ocidente possibilita a libertação de 26 prisioneiros de 7 países, inclusive norte-americanos e russos, que esse acordo é o maior desde a Guerra Fria e acontece em um momento delicado das relações após as ofensivas contra a Ucrânia. Os destaques na política brasileira são sobre as emendas parlamentares e a decisão do ministro Flávio Dino, que determina que a Controladoria Geral da União audite as emendas PIX. Para o ministro, o pedido e o repasse dos recursos da União tem que seguir princípios como o da transparência e da rastreabilidade. A decisão impõe que pagamentos sejam liberados só depois de informações sobre a destinação, depois que essas informações sejam inseridas na página do governo. Também em destaque aqui é o jornalista Luiz Carlos Azedo, escreve nas entrelinhas em xeque o compromisso de Lula com a democracia. Também em destaque aí na área da política, falando sobre o governo, Lula quer conta de luz baixa. O presidente cobra uma elaboração de um plano de reconstrução do setor elétrico que favoreça o consumidor. O ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, pretende apresentar a primeira versão desse projeto até o final do mês. Também em destaque na área da corrupção, Consórcio Nordeste de novo na mira da Polícia Federal. Na área de cibersegurança, o Gabinete de Segurança Institucional recebe instruções para reforçar a proteção de dados. Também na área de política, Denise Rutherberg escreve que a posição de Lula vai atrapalhar a reforma. Os senadores não estão com a mesma pressa do governo em relação à reforma tributária. Nesse sentido, tudo o que o governo
governo e Lula fizeram será motivo de levar oposicionistas e até uma parcela dos partidos de centro para desacelerar a análise da proposta que já foi votada na Câmara. Na semana que vem, por exemplo, os senadores retomam o trabalho, mas os debates devem se concentrar na situação da Venezuela e na demora do governo Lula em pressionar o aliado venezuelano a apresentar as provas de que foi eleito, ainda que esteja cada vez mais claro que não haja meios de comprovar a vitória de Maduro nas urnas. Até aqui o Brasil cobrou as atas, o PT saudou a reeleição do presidente e Lula disse ser normal o que está acontecendo no país vizinho. Nessa mesma toada, dificilmente o governo conseguirá ampliar a convicção de que defende a democracia. Também em destaque, falando sobre a Venezuela, é o apoio a Maduro sim à esquerda. Parte do PT e caciques dos partidos aliados discordam da posição de Lula, que disse que não há nada de grave nem de anormal nas eleições de domingo no país vizinho, cobram divulgação das atas de votação e chamam o presidente venezuelano de ditador. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, por exemplo, diz que não dá para considerar a Venezuela uma democracia. Paulo Paim, senador pelo PT, diz que a situação na Venezuela é gravíssima e lamentável. Sem transparência no processo eleitoral, liberdade política de expressão e respeito aos direitos humanos, não há democracia. Também em destaque agora pelo Brasil é na área da educação, que com vetos, o novo ensino médio vira lei. Por uma decisão do presidente Lula, o Enem e os vestibulares continuarão cobrando apenas o conteúdo obrigatório, como português, matemática e ciências, nas provas que dão acesso às universidades, sem incluir os chamados itinerários formativos. Também em destaque na área da saúde o governo aumenta impostos e preço mínimo dos cigarros. Na economia, o destaque é na área do mercado financeiro, falando sobre o aumento do dólar, que chega a R$ 5,73. As bolsas do Brasil e do mundo reagiram com apreensão ontem ao contexto externo, com receio de acirramento na relação entre Israel e Irã. O real foi a moeda que mais sentiu, com uma alta de 1,41%. A manutenção das taxas de juros também trouxe instabilidade. Ainda em destaque pelo mercado, a coluna de Amaury Segal escreve sobre a política de juros altos, começa a receber mais críticas. E por fim, aqui na área de mercado são os impostos. A taxa da blusinha começou. Depois de muita polêmica, a cobrança de 20% sobre o imposto de importação sobre as compras feitas em sites começou a valer oficialmente ontem. Algumas plataformas, no entanto, já vêm incluindo a tributação em suas vendas. São esses os destaques internos aqui do Correio Brasiliense. E o que a gente tem no Valor Econômico? O Valor Econômico, Amanda, abre inscrições para o curso de jornalismo econômico. A projeção para o PIB, o Produto Interno Bruto, deste ano tem viés de alta, diz o IFI, que é a Instituição Financeira Independente. Confiança do consumidor volta a cair, indica pesquisa do IPOS. Dinheiro da PEC das bondades, ou também, como a Folha de São Paulo chamou, a PEC do Bolsonaro, não será devolvido. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considera inconstitucional distribuição de benefícios no ano eleitoral. Isso aconteceu em 2022. O IPI, o imposto de cigarro, sobe e ajuda no esforço, no caixa do governo, no esforço fiscal do déficit zero. Saúde digital avança com 5G para atender áreas brasileiras isoladas. Uma matéria aqui interessante, mostrando como a população que usa o transporte coletivo paga o ônibus, paga o transporte coletivo. Eles
pesquisaram do Nordeste, Maceió e Salvador, né? E realmente, emprego de meios de pagamento, de vários meios de pagamento, se espalha por transporte público. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, não se usa mais dinheiro em espécie. Aqui, o usuário do transporte usa um cartãozinho, que é o chamado bilhete único, carrega e paga o seu transporte. Aqui diz assim: quem entrar em um ônibus de Maceió vai conseguir pagar sua passagem com cartões bancários, com o cartão de transporte e por aplicativo. Vários meios hoje. E essa matéria, ele dá uma geral em quase todo o Brasil, aqui de Maceió, Salvador, Brasília, Goiânia, São Paulo, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, vai até Pelotas, Caxias do Sul, até o Rio Grande do Sul, mostrando como é que é pago o transporte público pelo usuário. Outra matéria, falta definir texto de novas normas do setor elétrico, diz aqui o ministro Alexandre Silveira. O prefeito de São Paulo, o Nunes Marques, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, prorroga a suspensão do pagamento, né, da dívida do governo de Minas Gerais. O outro ministro do Supremo, Flávio Dino, estabelece regras para as chamadas liberação de emendas PIX, emendas parlamentares, para as prefeituras. Essa decisão ajuda cortes e constrange sucessão nas mesas diretoras da Câmara e do Senado. No Rio de Janeiro, o prefeito Paes, Eduardo Paes, coloca ex-secretário como vice e deixa o braço direito dele de fora da chapa, mas aí é um problema pessoal, de um vazamento de um vídeo íntimo, e o Pedro Paulo quis se resguardar desse constrangimento, que com certeza na campanha eleitoral eles jogam isso nas mídias. O pré-candidato Boulos em São Paulo apresenta programa de governo com 111 propostas. A convenção que vai homologar a candidatura amanhã de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e do Marçal vai ser amanhã, lá em São Paulo, pela prefeitura. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já registrou mais de 3 mil pesquisas, pedidos de registro de pesquisas, antes da campanha eleitoral, campanha que começa no dia 16 de agosto. Olha aqui, ele dá por estado o país das pesquisas. No total, os institutos de pesquisas, eles envolvem, só em pesquisas em todo o Brasil, são 35 milhões e 244 mil reais. Até segunda-feira esse levantamento foi feito, 29. Houve pedido de registro de 3.604 pesquisas em todo o Brasil. No Ceará, tem 31 pesquisas para 20.922 entrevistados. O valor dessas pesquisas, o valor comunicado ao TSE, só no estado do Ceará, vai envolver o montante de 696 mil reais. Nesse caso, o valor de cada questionário custa R$ 32,26. É isso que está já levantamento
levantamentos de baixo custo são instrumento para políticos argumentarem que são viáveis antes das eleições. Se eles, os políticos, pedem registro no TSE, é com a intenção de publicar essas pesquisas, porque pode fazer pesquisa, mas não, se não for registrada no TSE, não pode ser publicada. É só para consumo interno. Pela primeira vez, candidato pode indicar a orientação sexual. Influenciadores trazem novos desafios à Corte Eleitoral, ao TSE. Na área internacional, repórter dos Estados Unidos deixa prisão na Rússia em meio à troca de prisioneiros desde o fim da União Soviética. Brasil, os governos do Brasil, Colômbia e México estão cobrando do presidente Nicolás Maduro as atas da eleição que aconteceu domingo passado. Responsabilidade por embaixadas em Caracas reforça necessidade de Brasil manter-se longe de pressões. Eleição define direitos globais sobre exploração do fundo do oceano. O editorial de hoje do Valor Econômico. STF, Supremo Tribunal Federal, abre caminho para acabar de vez com o orçamento secreto que é feito pelos deputados federais e pelos senadores. A sociedade precisa participar das soluções de segurança pública, escreve Cledorvino Bellini. Caderno de empresas. Após crise, governo gaúcho trabalha para incorporar risco climático em concessões. A empresa Asas estreia na Bolsa de Valores, na B3, valendo 10,4 bilhões de reais. Enquanto o híbrido não sai, a GM, General Motors, retoma venda de elétricos. Com corte de custos, a Gerdau prevê melhor cenário para o ano. Relicitação de linhas antigas deve criar novo mercado para transmissoras. Um caderno de automóvel. Mercedes-Benz, o modelo E300, mostra que classe vai além do nome. Em duelo na ginástica artística, Rebeca Andrade conquista a prata. Brasil não precisa de independência em adubo, diz Eurochem. O Plano Nacional de Fertilizantes prevê que produção local brasileira atenda até 50% da demanda. CNH vai suspender produção no Paraná. Brilho do tomate ofusca os grãos em Goiás. Apesar de restrição, embarques de aves devem ser recorde. Caderno Finanças. Dólar vai a R$ 5,73, com temor de recessão nos Estados Unidos. Mercado reduz aposta em alta da Selic para 2024. Primeiras emissões de LCD podem sair ainda este ano. Exportadoras e ações defensivas lideram recomendações. Por último, Amanda, que é o início do caderno Legislação, dizendo que o Supremo Tribunal Federal julgará questões tributárias com impacto de 712 bilhões de reais aos cofres públicos da União. Inclusive, essa matéria é a capa
É a manchete de capa do jornal. E por último, reforma trabalhista volta também à pauta do STF. É com você. E assim a gente termina o nosso primeiro bloco de notícias, agradecendo a sua companhia e te esperando aqui para mais informações na TV da Transparência. Até a próxima!